as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Irmãos, aí eu cheguei aqui, o pastor Zé Carlos ainda falando sobre Jó. Eu falei da paciência de Jó, das provas. Rapaz, é hoje. Deus está falando. Deus já está falando. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, antes da gente ler o texto. Tem alguém passando por provas aqui, irmãos? Passando por tribulação? Tem alguém passando pelo deserto? Tem alguém passando por deserto? Vai tudo bem. É isso aí. Irmãos, o versículo 13, eu quero ler a partir do versículo 10, mas antes eu vou ler só o versículo 13 aqui, que o apóstolo Paulo diz assim, para a carta aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já vi esse versículo sendo pregado muitas vezes nas igrejas, muita gente pregando, sendo muito usado por Deus, mas algumas vezes eu vi ele sendo pregado de forma errônea também. Como eu já vi uma pessoa falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso passar por qualquer situação e vou sair vitorioso. Mas não é bem assim. O apóstolo Paulo ali estava falando de uma derrota que ele estava. O apóstolo Paulo estava na prisão. E ele estava passando por necessidade, precisando da ajuda dos irmãos. E aí ele diz, no versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente está passando por necessidade, está passando por desespero, está passando por uma prova muito grande, mas Deus está te fortalecendo. É Ele quem nos dá força todos os dias. Quando a gente lê que a alegria do Senhor é a nossa força, não é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a minha força. Então, quando eu sirvo ao Senhor, eu alegro o meu Senhor e Ele me dá força para passar pela prova que eu estou passando. Porque quando eu estou alegre, eu estou forte, está tudo bem, está tudo certo. Mas quando eu estou padecendo por uma prova, e quando eu estou padecendo uma necessidade muito grande, e quando eu preciso desesperadamente de uma bênção, o que eu preciso não é alegria, o que eu preciso é de força. O que eu preciso é de força. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém pode pregar que até mesmo no deserto, Deus transforma pedra em pão. Porque quem falou isso foi Satanás para Jesus. Jesus estava passando fome e necessidade, passando fome no deserto. E quando Deus quer que você passe uma prova, eu sei disso, irmãos, eu já presenciei muito isso. Não adianta, chega a todos os irmãos, eu vou te ajudar. Mas de alguma forma, aí eu aprendi com um pastor amigo meu, muito tempo atrás, que ele disse que quando Deus pega um vaso imperfeito, Ele quer tornar perfeito. Então Ele quebra, esmigalha, amassa, até reduzir esse vaso a nada, para que Ele possa formar um vaso novo. Então, quando estamos sendo quebrados, moídos, amassados, Deus está fazendo um vaso novo. Eu já contei um testemunho aqui, e falando sobre fé, sobre um amigo que trabalhou comigo, um rapaz chamado André. Esse rapaz, ele falava assim: eu tenho muita fé,
que eu vou ser militar. Eu vou para a brigada paraquedista. O rapaz louvava na igreja, ele tocava instrumento. Era uma bênção. Aí o rapaz, mas e se você não conseguir isso? E se não der certo? E se não for essa a vontade de Deus para a sua vida? É uma carreira, amém? Tenta, sangra por isso. Mas e se essa não for a vontade de Deus? Porque dizer que você tem fé e que a sua fé está nisso é muito forte. Eu tenho fé que Jesus te salvou, que Ele te limpou dos teus pecados, que Ele pode te dar o que você desejar no seu coração. Mas se Deus vai dar ou não aquilo que você pede, é com Ele. Se é da vontade dEle, porque quando a gente ora, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus pregando, Jesus chorando no monte, Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas que primeiro seja feita a tua vontade e não a minha. Ali Jesus, como servo, orando ao Pai, disse que seja feita a tua vontade. Esse rapaz que trabalhou comigo, era uma bênção. Ele foi para o meio militar, e quando ele estava chegando no cargo que ele queria lá, né, ele contraiu uma doença, tuberculose, ele veio a falecer. Nem sempre a vontade de Deus é a mesma da nossa. Nem sempre aprove a Deus recolher ele antes. E por muitas vezes a gente se frustra porque nós queremos ter o controle das coisas nas nossas mãos. Porque nós queremos caminhar não o caminho que Jesus nos colocou, mas o caminho que nós escolhemos. E quando pedimos em oração, e quando cremos e colocamos a nossa fé naquilo, e Deus diz, não é isso que eu quero para você, eu quero você aqui, ó. Aí nós nos frustramos muitas vezes. Mas às vezes os planos de Deus são diferentes, e os planos dele são maiores do que os nossos, a gente não precisa entender. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver lá no final que Jó foi abençoado por Deus. Jó foi abençoado por Deus. E o que estava acontecendo na vida de Jó? Satanás estava tentando Jó, mas por autorização do próprio Deus, certo? Mas Jó não sabia disso. Na verdade, Jó não entendeu nada. Jó se questiona todos os capítulos do livro, até ele ser abençoado, até Deus restituir. Mas mesmo depois da restituição, nós que lemos a história, sabemos o que aconteceu. Mas Deus não se explica para Jó. Muito pelo contrário, Deus fala assim, ó, quem é você para me questionar, Jó? Você entende? Foi você que traçou os limites do mar? Foi você que colocou as estrelas no céu? Jó, não me questiona, Jó. Você adora só. Você não precisa entender, eu vou te restituir. Mas você não precisa entender por que você está passando prova. Você nem precisa entender. Só passa, só sangra pela palavra. Só pega a sua cruz e siga o caminho. Só vive a palavra de Deus. Só se firma na rocha. Firma os pés e não deixa pender para um lado nem para o outro. Siga o caminho firme, marchando, seguindo em frente. Pega as armas da fé, veste a armadura da fé, o capacete da salvação, as sandálias da verdade e vai, segue o caminho. Pega a espada, que é a palavra de Deus, e segue, e vai marchando, e não questiona, porque é Deus quem nos dá a força. E assim o apóstolo Paulo diz, sei padecer necessidade, sei o que é fartura, sei o que é viver com muito, sei o que é viver com pouco. Eu posso todas as coisas no que me fortalece, todas as coisas. Alô? Os irmãos já foram para os retiros que tivemos na nossa igreja. É uma bênção no retiro, né, irmãos? É o céu na terra, é oração, é jejum, é vivendo, é o a sós com Deus. Aí, quando não é oração, aí vamos para a piscina, os homens vão jogar futebol, vamos comer, vamos beber, é uma bênção. Mas quantos irmãos já se afastaram logo depois do retiro?
Porque a gente precisa saber o que é ser crente na vida real, no mundo, diante das aflições. O salmista diz assim, ó: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu está comigo, não temerei. Ele não vai te deixar sozinho, mas você vai passar pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê? Porque é esse o único caminho para chegar nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes. Está lá as águas tranquilas. Aqui as águas são revoltas, elas dão medo, elas podem arrebatar a ovelha, mas o pastor fala: vem, não, ele te tira, vem, é por esse caminho aqui. Aqui tem lobo, mas confia em mim, confia na voz do pastor, confia na voz do seu Senhor, que eu tenho a vara e o cajado. Se chegar um lobo, ó, deixa comigo, eu vou te arrebatar da boca do lobo, pode ficar tranquilo. Mas o lobo vai aparecer, se prepara que o lobo vai aparecer, o lobo vai vir, ele vai atacar, mas confia no pastor, que ele vai te tirar, é ele quem te dá força. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu estava conversando há um tempo atrás com o Jefferson, e ele estava contando uma vitória, aí eu falei: eu tenho uma história parecida, Jefferson, só que ela não termina numa vitória muito boa assim não, mas é bênção também, é para a nossa instrução. Quando eu passei por uma necessidade financeira bem complicada na minha vida, em certo momento, foi a época que eu mais estive quebrado financeiramente. Eu cheguei a abrir uma empresa que estava prestando serviço para Ford, para Top Ford na Barra da Tijuca, e aí veio a pandemia, eu investi tudo que eu tinha naquilo. Veio a pandemia e quebrou tudo. E aí o Detran entrou em greve, as pessoas pararam de comprar carros seminovos, porque o Detran não estava fazendo a transferência de nome para as pessoas. Então, eu trabalhava com higienização de carro na Top 4. Eu não estava conseguindo serviço para lá, porque não estava vendendo carro. E também, por mais que vendesse, o rapaz que contratava o meu serviço, o gerente de lá da Top 4, não estava me chamando porque ele estava cortando custos. E aí, passei uma barra, irmãos. Estava trabalhando na Barra, mas eu passei uma barra. E nessa ocasião, eu fiquei muito mal. Eu falei: rapaz, que problema, não está sobrando dinheiro para nada. A minha filha, ela estava com 15, 16 anos, adolescente, na escola, e a minha filha estava usando um celular. Minha filha estava usando um celular antigo, que alguém deu para ela, porque é um celular velho, porque o celular dela tinha quebrado. Eu falei: filhinha, eu vou te dar um celular novo, calma. Aí a minha filha falou assim, um certo momento, aí eu fiquei falando: calma, papai vai te dar um celular novo, deixa só as coisas melhorarem. Aí ela, adolescente, né, com as amigas na escola e tal, ela falou: poxa, pai, esse celular está muito antigo, ele quase não funciona, não dá nem para usar redes sociais. Para eu falar num aplicativo, eu tenho que excluir o outro aplicativo para usar. E aí, eu nem consigo mandar uma mensagem, às vezes demora. Está muito ruim, esse celular está travando muito. Poxa, as minhas amigas, tudo de iPhone. Ela falou assim, os coleguinhas, tudo de iPhone. Eu nem quero um iPhone, pai. Só um celularzinho melhor, se tu conseguir. Aí eu: não, prometo, até o final do ano eu te dou. Aí chegou o final do ano, irmãos. Aí eu cheguei para minha filha e falei: filha, desculpa, papai. Desculpa, comecei a chorar. Papai não consegue te dar. Eu tentei, eu juntei dinheiro, juntei minhas economias, mas o papai não conseguiu. Sabe que tudo que você pede, eu me esforço para te dar. Quem é pai, quem é mãe sabe, né, irmãos? Pode parecer algo muito superficial, irmãos, mas
eu prometi para minha filha, sabe? Não é por nada, não, mas eu prometi para minha filha. A minha filha não é de me dar trabalho nisso. Ela não tem agora, então agora ela está trabalhando já. Ela que compra o celular dela agora. Mas ela nunca foi de me pedir nada, de querer usar roupa de marca, nada. E aí ela falou, poxa, pai, ela só tem cuidado com o cabelo dela, né? Aquele cabelão que os irmãos conhecem, minha filha. Só com isso que ela gasta dinheiro, com mais nada. A mãe é cabeleireira, então ajuda, né? Aí, só isso que ela me pediu, e eu prometi para que eu desse para ela. No aniversário dela, em abril, não consegui. Prometi no meio do ano, não consegui. Prometi no final do ano, não, eu vou conseguir. Nem que eu venda alguma coisa de dentro de casa. Irmãos, na época eu tinha um PC Game, um computador lá muito, muito bom, muito caro. Eu vendi para pagar dívida. E ainda assim não consegui dar o celular que a minha filha tinha me pedido. E aí quando eu cheguei eu falei, filha, me desculpa, me perdoa. Aí eu comecei a chorar. É difícil lembrar, né, irmãos? Eu comecei a chorar e pedir perdão a ela. Ela, não, pai, não tem problema não, eu entendo, pai, eu entendo. Mas o meu coração quebrou ali. Então eu estava contando para o Jefferson, rapaz, às vezes a gente passa por umas situações, e eu fui conversar na época com a minha mãe. A minha mãe não é crente, e a minha mãe falou assim, Fábio, tranquilo, fica tranquilo, acho que todo mundo já passou por uma situação assim, de verdade, todo mundo tem uma situação ruim, que passa, que não sobra nada. Aí eu falei, mãe, mas essa situação tá complicado, eu nunca passei por isso. Aí ela falou assim, Fábio, você nunca me pediu 1 quilo de açúcar para você colocar dentro da sua casa. Você sempre foi trabalhador e sempre conseguiu comprar tudo para você. E você sempre foi esforçado. Fica tranquilo, isso vai passar. A chuva vai passar. A prova vai passar. E essa situação complicada parece que está demorando. Está sangrando, irmãos, mas vai passar. Se não nessa terra, no reino de Deus, junto com Jesus, mas vai passar. Vai passar. Tudo que você está passando hoje, você será recompensado. Talvez não nessa terra, mas no reino de Deus, você será recompensado. Porque em todo momento Deus está vendo cada lágrima. O Espírito Santo está colhendo cada lágrima. É nos gemidos inexprimíveis que Ele está com você. É no seu quarto, quando você ajoelha, ora e se derrama em lágrimas e fala, Senhor, isso está difícil de verdade. É nessas horas que o Espírito Santo está lá com você. Ele está ouvindo cada choro, cada soluço. Ele está colhendo cada lágrima. E Ele fala, filho, eu estou com você. Eu vi um dizer num ônibus uma vez, eu lendo, assim, aquele espelho atrás, aquele vidro atrás do motorista, tinha um dizer ali, um escrito ali, eu comecei a ler, e aí falava assim, que o homem estava andando com Jesus na praia, e ele estava vendo suas pegadas. Alguns irmãos já devem conhecer essa história, é bem conhecida. Ele estava vendo suas pegadas, e aí nos momentos mais difíceis da travessia, ele viu que só tinha uma pegada, só tinha as pegadas de uma pessoa. E ele fala, Jesus, por que nos momentos mais difíceis, eu só via uma pegada, só via a minha pegada? Aí Jesus fala para ele, não filho, você não entendeu. Você não conseguiria caminhar sozinho por esse trecho. Essas pegadas não são suas. Foi os momentos que eu te carreguei nos meus braços. Jesus está te carregando nos braços dele nesses momentos difíceis. É nesses momentos de dor que ele esteve com você. Você não estava sozinho. Se você passa por uma prova hoje, você não está sozinho. É nos gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo ora juntamente com você e intercede ao Pai. O apóstolo Paulo, ele era um judeu zeloso. Eu gosto muito de ouvir
debates, principalmente de cristão com um rabino judeu. E aí eu tenho uns judeus, uns rabinos, que os caras leem em hebraico, eles são muito, muito fera, eles são muito bons. E o apóstolo Paulo, ele diz que ninguém ganhava dele na palavra, na tradição, nos costumes, na observância da lei, ninguém ganhava do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando era Saulo de Tarso, quando ele era um mestre da lei, ele debatia com cristãos e ninguém ganhava dele no debate, ninguém. Ele sempre saía por cima, porque ele conhecia as escrituras melhor do que ninguém. E quando o apóstolo Paulo passou pela situação de conversão dele, onde ele fica cego, e aí Jesus vem ao encontro dele e fala: Saulo, por que me persegue? Eu sou Jesus, aquele quem você persegue. Saulo não teve dúvidas. Foi resposta de oração da igreja. Então não tinha debate, não tinha lógica. Tudo aquilo ali caiu por terra. E aí Saulo fala: ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. E o apóstolo Paulo vai por 3 anos estudar. Ele não foi ter com os apóstolos. Ele diz em Atos dos Apóstolos que ele não foi ter com os apóstolos. Ele foi para o deserto. E lá, tudo aquilo que ele estudou, ele teve que rever. Ele fala: eu vou encontrar onde está Jesus aqui no Antigo Testamento. Eu vou encontrar ele na lei, eu vou encontrar ele na observância e na tradição. Eu quero entender quem ele é, porque tudo eu entendia errado antes. Tudo. Vou jogar fora todo aquele meu conhecimento. E aí o apóstolo Paulo passa por uma necessidade, e é onde ele fala na carta aos Filipenses. Aqui ele está preso. Ele está preso em Roma. E ele envia a carta aos Filipenses e ele fala: quando eu precisei de ajuda, no início da minha caminhada, nenhum de vocês me ajudou. Nenhuma igreja se prontificou. Simplesmente porque ninguém gostava dele. Mas eu agradeço a vocês hoje, porque vocês me enviam uma ajuda a mim. E aí ele começa a agradecer aos filipenses, que enviou um obreiro para auxiliar ele, enviou roupas, enviou mantimentos. Aí ele fala: mas quando eu precisei, ninguém me ajudou. Porque o apóstolo Paulo vivia muito bem quando mestre da lei. E quando ele se converte, ele perde tudo. Ele perde tudo, todo o prestígio que ele tinha. Ninguém mais aceitava ele nas sinagogas. O apóstolo Paulo, assim que se converte, vai pregar. E quando ele vai pregar, começam a querer matar ele. Ele tem que fugir escondido à noite. E depois que ele foge, ele fica em outra cidade só aprendendo. Ele: eu vou sentar no banco e não vou mais pregar, eu só vou ouvir a palavra. Vou ficar esse tempo só reaprendendo. Eu quero saber quem é Jesus. E ele fica só recebendo. Quando ele volta, aí ele volta a ter os cuidados que ele tinha antes, volta a ter o apoio da igreja, mas ele fala assim: ninguém lembrou de mim quando eu passei necessidade. Quando eu precisei, não tinha ninguém. Mas fiquem tranquilos, isso não me deixa triste não. Isso só serviu para que eu não me ensoberbecesse. A soberba não cresceu no meu coração. Muito pelo contrário, a perseguição e a dor produziu perseverança no meu coração. E ali eu continuei mais firme. Por isso, hoje, eu padeço necessidade, mas eu sei viver na necessidade. Eu tive fartura, mas eu sei viver na fartura. Por isso, hoje, eu me contento com o que tenho. E quando nós passamos por algumas situações, nós aprendemos a ser igreja. Porque Jesus teve que passar no deserto. Jesus, como homem, aprendeu o que é a fome. Jesus, como homem, aprendeu o que é ter sede. Jesus, como homem, aprendeu a ter calor e frio, o frio do deserto. E o apóstolo Paulo passou pela mesma situação. E não é diferente com nenhum de nós. Se você ainda não passou pela prova, se prepara. Se está passando pela prova, permaneça firme. Se já passou pela prova, reconheça que você precisa ajudar o seu irmão a passar por ela.
a trazer palavra de bom ânimo. E aí o apóstolo Paulo fala aos filipenses: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está passando prova? Regozijai-vos. É mais do que alegria, porque a alegria a gente sente, é o sentimento. Regozijai-vos, festejem, porque é o Senhor quem está nos ensinando no deserto. Como dizia o irmão Lázaro na música, né? O deserto é a escola do Senhor. Então, quando a gente vê, irmãos, que o apóstolo Paulo fala aos filipenses: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Ele fala: eu fico muito feliz que agora vocês lembraram de mim. Muito feliz. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu não ficaria triste, apóstolo Paulo dizendo, eu não ficaria triste se vocês também não lembrassem. Eu estou passando por uma prova, estou passando por uma situação, e ninguém lembra de mim, ninguém vai me visitar. Mas se também não for me visitar, vocês não lembraram de mim, não me mandaram um mantimento, também não fico triste com você. Eu fico alegre quando vocês lembram, mas quando vocês também não lembram, está tudo bem. O Senhor me dá força a cada dia. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Irmãos, eu estava vindo para trazer a palavra e passei por uma prova ali complicada. Às vezes, Deus nos mostra na prática. O que o apóstolo Paulo sabia era na teoria. Ele precisava conhecer Deus na prática. E como você conhece Deus? É quando parece que só tem você. O profeta Elias, ele chorou e se isolou. E ele entrou ali num tipo de depressão profunda, onde ele queria morrer. Em depressão, ele queria morrer. O profeta Elias, ele não queria comer. O profeta Elias, ele não queria beber água. O profeta Elias se isolou num local onde ele só queria dormir. Ele não queria levantar. Ele falou: eu vou dormir aqui porque só está confortável aqui. A psicologia chama isso de síndrome do pânico. Quando você passa um trauma muito grande em certa localidade ou em alguma situação da sua vida. E aí, quando você começa a passar perto daquele local, o seu coração começa a bater mais forte e o ar começa a ficar mais pesado. Você começa a sentir falta de ar, hiperventilação. E aí você começa a se afastar e evitar aquele local. Eu não vou mais passar ali, porque o cérebro já fala, ali tem perigo, porque um trauma muito forte aconteceu comigo ali. Só que isso vai escalonando quando não tratado. Então você começa a sentir medo de sair de casa. Sair de casa faz você tremer, faz você sentir falta de ar, faz o coração bater mais forte. Então você já não quer mais sair de casa porque o seu cérebro diz, aqui dentro é seguro. Só que ficar acordado não te traz alegria, não te traz satisfação. Então você só quer dormir. Você só quer dormir. O sono vem que é uma maravilha. E quando isso evolui, porque você, muitas vezes, mesmo estando junto de pessoas, também se sente, ainda assim se sente sozinho, começa a bater o sentimento de depressão. E aí é quando a pessoa fala, seria melhor não estar vivo. E quando as pessoas que não entendem olham para você e falam assim, isso é frescura, isso é falta de fé, você precisa de Deus, mas você ora, você jejua, você obedece a palavra. Mas a pessoa fala que não entende. Você está precisando de Deus. Você está precisando ir à igreja. E a pessoa está naquele pânico, está naquele desespero e com medo de sair de casa. E aí ela começa a se perguntar, Deus, onde é que eu estou errando? Qual é o meu pecado? Foi o que Jó perguntou. E o medo faz a pessoa não sair de casa, faz a pessoa não ir à igreja, faz a pessoa não procurar amigos.
Porque o julgamento que os amigos de Jó levam, fala, você fez alguma coisa, Jó. Está te faltando Deus, Jó. E aí, é quando a razão começa a falhar. E a pessoa começa a ter pensamentos intrusivos. Eu vou tirar minha vida, porque eu sou um estorvo. Eu atrapalho a vida de todo mundo. Todo mundo diz que eu cometi algum erro muito grave. Alguma coisa eu estou fazendo que está atrapalhando todo mundo. Ninguém gosta de mim. Eu estou dizendo isso porque a minha sogra, a minha filha e a minha esposa passaram por isso. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um amigo muito próximo que passou por isso, que ele não era crente. Sabe onde ele encontrou Jesus? Na depressão. Porque o Espírito Santo era o único amigo que ele tinha. Porque quando ele se sentia sozinho, ele dizia que quando ele fechava os olhos por muito tempo, os pensamentos intrusivos diziam, você vai ficar cego, abre o olho. E ele abriu o olho desesperado e não conseguia dormir muitas vezes por causa disso. Os demônios fazem a festa quando pegam uma pessoa nesse estado. Fazem a festa. E aí, muitas vezes, os irmãos não entendem esse sentimento. Isso é científico, isso é clínico. E esse meu amigo, ele encontrou Jesus, porque ele botava louvores. E quando ele botava louvores, assim como Davi tocava a harpa e acalmava o espírito de Saul, Deus acalmava o coração desse meu amigo. E trazia refrigério na solidão que ele sentia no quarto. E ele começava a orar, e aí ele fechava os olhos e começava a orar e falar com Deus. E quando ele começava a falar com Deus, ele começava a chorar, e ele só sabia dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que você me deu. E aí ele começava a lembrar dos filhos dele, os filhos lindos que Deus deu a ele, que ligavam para ele e diziam, pai, eu te amo, pai, sabia que eu te amo? Porque os filhos dele nem sabiam o que estava acontecendo. Ele falava, eu não estou sozinho. Deus, muito obrigado por ter me dado os meus filhos. O Senhor me deu tantas bênçãos. Antes dele entrar em depressão, esse rapaz, eu prometi que vou trazer ele aqui na igreja um dia, para ele trazer o testemunho. Acho que ele não fala, ele tem vergonha de falar em público, eu acredito que ele não vai trazer, mas eu prometi de vir aqui para ele cultuar com a gente. Ele mora em Saquaçu, lá para Santa Cruz, mora muito longe. E aí, a casa dele, bateram asfalto, a casa dele mais baixa, né, do que o asfalto. Quando chovia, entrava muita água. Ele perdeu tudo. Ele perdeu geladeira, ele perdeu fogão, ele perdeu a televisão dele, o celular dele ficou com defeito e ele já não tinha mais nada. As pessoas não queriam dar trabalho para ele, porque de acordo com a depressão que ele teve, isso gerou outros malefícios. Ele também tinha vários problemas de saúde, ele começou a ter amnésia, então ele já não sabia mais onde ele estava, ele ficava perdido, então ele começou a passar fome. A igreja que ele estava na época, não ajudou ele na época. Eu falei, rapaz, que igreja é essa? E eu juntei alguns irmãos, tentamos ajudar na época, faz bastante tempo isso. E aí, ele encontrou Jesus, começou a ir para a igreja, se batizou, virou obreiro da igreja. Elias se sentia sozinho na caverna. E aí o anjo chegou e falou, o anjo do Senhor chegou e falou, já sei o que é isso, é depressão, isso daí é fácil para a gente. Calma aí, Elias, vem, sai para fora da caverna aqui rapidinho, come esse pãozinho aí. Elias comeu o pãozinho e foi deitar de novo. Elias, vem para cá, bebe esse copo d'água aí, Elias. Não vai morrer de sede também não, vem cá. Aí Elias bebia água e ia se esconder de novo na caverna. Até que chegou um momento, Elias falou, aí quando Elias se sentiu à vontade, ele chegou para o anjo e falou, Senhor, só sobrou eu, não tem ninguém, Senhor, só está eu. Olha, essa mulher ímpia aí matou todos os profetas,
Todos eles estão morrendo, os profetas do Senhor que te adoravam no teu templo. O templo foi profanado. E o teu povo está sendo perseguido e só eu aqui, eu não aguento mais estar sozinho. Aí o anjo falou, calma, Elias. Ainda tem 7.000 em Israel que não dobraram o joelho a Baal. Você não está sozinho. O que você está passando, muito provavelmente o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, já passou por isso também. Não é uma coisa nova. Isso não é novidade. E se você passa por uma prova hoje, saiba que isso vai acabar. O refrigério vai vir. A brisa suave vai vir e você vai sentir Deus falando. E quando a brisa suave vier, vai trazer refrigério e calmaria ao seu coração. E você vai entender que a paz do Senhor, a paz que o mundo não entende, o mundo não consegue compreender, a paz vai te tomar. É onde Jesus vai falar com você, meu filho, está vendo aquelas pegadas? Fui eu que te carreguei até aqui. Agora você está forte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou alegre. Agora você está forte. Agora eu te dou força. Pode andar sozinho. Ajuda o teu irmão. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas. Tudo isso eu posso. Porque é Jesus quem me fortalece. É Jesus quem te fortalece, meus irmãos. É Jesus quem te fortalece. Ele está te fortalecendo a cada dia. Não para. Não para. É Jesus quem está te fortalecendo a cada dia. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.